Saudações, alunos do curso da licenciatura em Biologia, modalidade EAD do módulo 1. Eu sou a professora Etienne Fabrim Pires Oliveira e ministro as disciplinas de Geologia e Paleontologia e Evolução para o curso de Ciências Biológicas do campus de Porto Nacional. Hoje nós vamos ver um tema então do módulo 1, que é Geologia para a Biologia. Essa aula então estará estruturada em 4 tópicos, que são a Terra, estrutura e composição interna, o tempo geológico, tectônica de placas e minerais e rochas. Então vamos começar. A Terra, estrutura e composição interna. Primeiramente, então, vamos falar um pouquinho sobre geologia. Geologia é a parte da ciência que realiza o estudo da Terra. Em geologia, nós vemos a origem do planeta Terra, a formação do planeta Terra, bem como da nossa galáxia, a estrutura interna do planeta Terra, a composição do planeta Terra, ou seja, os materiais e as propriedades desses materiais que compõem a Terra, os processos físicos e químicos que operam no planeta, e bem como a evolução temporal do planeta Terra, que engloba a história física, a história química e a biológica. A biológica nós vamos ver em outra parte, que se denomina paleontologia, que vocês verão mais para frente, nos módulos posteriores do curso. Mas então, como que a gente estuda o interior da Terra? Será que alguém foi no interior da Terra? Não, nunca ninguém foi, nem foi possível levar uma sondagem até o interior da Terra. Então, como que nós realizamos esses estudos? Através de métodos indiretos, que nós denominamos geofísica. Hoje em dia, a gente tem, então, esse modelo didático dos principais componentes do sistema Terra. Então, é a nossa Terra por dentro, como que ela é didaticamente entendida e estruturada. Ela pode ser dividida em 3 sistemas que a gente está vendo aqui. Vamos começar então pelo sistema mais interno, que é o sistema do geodínamo. O sistema do geodínamo, ele é dividido em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno, então, é esse que está bem no centro do planeta Terra, e o núcleo externo é esse mais externo, então. A diferença é que o núcleo interno é composto por uma liga de ferro e níquel em estado sólido, enquanto o núcleo externo é composto também por essa liga de ferro e níquel, porém em estado pastoso. O núcleo interno e o núcleo externo formam o sistema do geodínamo, que é um sistema que a gente fala que ele é fechado. Por quê? O núcleo interno e o núcleo externo trocam materiais e energia entre si, somente. Seguindo em frente, nós temos o sistema das placas tectônicas, que é formado pelo manto inferior, que é essa parte do manto então mais próxima ao núcleo externo, a astenosfera, que é essa camada do manto mais próximo à superfície terrestre, e a litosfera, que é essa camada da superfície mesmo da Terra. O manto inferior e a astenosfera são compostos de rocha em estado líquido ou pastoso, e a litosfera é composta de rocha em estado sólido. O sistema das placas tectônicas a gente denomina como um sistema aberto que troca energia e materiais entre si e com o próximo sistema, que nós denominamos como sistema do clima. O sistema do clima ele é composto pela parte superior da litosfera, pela hidrosfera e pela atmosfera. A parte da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera, que contém vida, nós chamamos de biosfera. Isso compõe, então, o sistema do clima, que troca materiais e energia entre si e com o sistema das placas tectônicas. Então, esta é a divisão didática dos principais componentes do sistema Terra. Vamos para o tópico 2, então, falar sobre o tempo geológico.
O tempo geológico, ele é dividido desta forma que nós temos esse esquema aqui. A maior divisão se chama éon e a menor é a idade. Éons, nós temos dois grandes éons, que é o pré-cambriano, composto pelo Adeano, Arqueano e Proterozoico, e o Fanerozoico. Então são dois grandes, o Fanerozoico e o pré-cambriano. Os éons são divididos em eras. Aqui nós vamos pegar o éon Fanerozoico, somente o Fanerozoico, e vamos dividir em eras. A era Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. As eras são divididas em períodos. Vamos começar então pela era Paleozoica, que é dividido desde o mais antigo até o mais recente período. O mais antigo período da era Paleozoica é o Cambriano, seguido do Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano. A próxima era, que é a Mesozoica, é dividida em três períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. E o Cenozoico, que antigamente era dividido em Terciário e Quaternário. Hoje nós temos uma outra divisão mais recente para o Cenozoico, mas o Quaternário continua como uma divisão válida. Aqui nós vamos pegar o Quaternário e vamos dividir em épocas. O Quaternário é dividido em Pleistoceno e Holoceno. Holoceno é a nossa época atual. E as épocas ainda podem ser divididas em idades. A partir dessas divisões, vocês podem fazer pesquisa no Google e encontrar diferentes tabelas do tempo geológico. Essa aqui é a tabela do tempo geológico, vocês vão ver que está em inglês, que é utilizada pelos paleontólogos. Existem outros tipos de tabela que vocês vão encontrar pesquisando na internet também, todas elas válidas e muitas delas em português, ok? Aqui nós temos o éon pré-cambriano, e aqui é todo o éon fanerozoico. Aqui nós não temos escrito fanerozoico, mas é o éon fanerozoico, desde a sua era mais antiga, paleozoico, até a era mais recente, que é o cenozoico. O pré-cambriano, então, é esse éon, grande éon, que vai desde o início da formação da Terra, que data 4,5 bilhões de anos, e vai até 570 milhões. Vejam que o pré-cambriano é o maior éon. Aqui nós temos envolvidos cerca de 4 bilhões de anos. Enquanto que aqui, nessas outras divisões, nós temos meros 570 milhões de anos, ok? Porque aqui, a primeira era do éon fanerozoico é o Paleozoico. O primeiro período do Paleozoico se chama Cambriano, que vai de 570 milhões de anos atrás até 505 milhões de anos. Vejam que é decrescente. O período cambriano é dividido em épocas, e essas épocas podem ser divididas em idades. Aqui eu tenho poucas divisões. Vejam que quanto mais sobe na tabela, mais eu vou tendo divisões, porque mais dados paleontológicos eu vou tendo para fazer essas divisões, ok? O período paleozoico termina então com o Permiano, que é um período aqui que vai de cerca de 286 milhões de anos atrás até 245 milhões de anos, ok? E assim por diante, Mesozoico e Cenozoico. Aqui é a nossa época, ó, o Holoceno, que faz parte do período quaternário, ok? Então esse é um exemplo então, de tabela geológica que eu estou apresentando, mas existem várias outras. Vamos falar então dos métodos de datação. Existem vários métodos. E esses métodos, eles dependem da idade aproximada do material em estudo e do tipo de matriz que a contém, ou seja, o fóssil e a rocha. Então, o método que eu vou utilizar para a datação vai depender do fóssil e da rocha. Quais são os métodos? Aqui eu listei alguns, que nós temos a datação radiométrica, também denominada de datação absoluta, a bioestratigrafia, que é denominada datação relativa, a magnetoestratigrafia,
a termoluminescência, hidratação da obsidiana, dendrocronologia, varvas e ritinites. Nós vamos ver duas, que é a datação radiométrica, que é a datação absoluta, e a datação relativa, que é a bioestratigrafia. Começamos pela bioestratigrafia. Aqui nós temos uma tabela que demonstra o tempo geológico, então aqui seria mais antigo e aqui mais recente. Qualquer tempo, qualquer era, qualquer época, aqui está só exemplificando, tá? Essas colunas pretas significam a ocorrência de determinadas espécies de organismos. Por exemplo, esse organismo tal, essa espécie, iniciou no início desse tempo aqui e foi até a metade. Essa outra já iniciou mais ou menos no meio do tempo aqui, desse tempo marcado, e foi até aqui também. E essa outra bem restrita, então, a essa parte superior do tempo que está marcado. Isso aqui, então, são as biozonas dos organismos. É o tempo de vida que eles ocorreram no tempo geológico, quanto tempo eles ocorreram. Isso aqui é muito utilizado em organismos marinhos, mas também nós temos para organismos terrestres, tá? A maioria da bioestratigrafia que nós temos hoje, então, como eu falei, se faz com organismos marinhos de tamanhos reduzidos. Porque isso aqui não é, eu encontrei um organismo aqui no tempo e aqui outro organismo. Isso aqui são vários organismos que ocorrem, então é um trabalho também de estatística. Aqui eu tenho representado uma outra distribuição bioestratigráfica que representa o seguinte. Aqui então eu tenho o Cenomaniano, que é o tempo, e aqui eu tenho como se fosse um testemunho de rocha, que são vários tipos de rocha, desde a mais antiga até a mais recente. Isso aqui a gente denomina de furo de sondagem, ok? Então a gente faz uma sondagem, a gente faz uma amostragem da rocha e leva para o laboratório para identificar, então, os diferentes tipos de rocha. E a partir dessa identificação, o que o bioestratígrafo faz? Quem está trabalhando com bioestratigrafia vai retirar amostras, então, em intervalos regulares aqui, faz um tratamento químico e vai observar, então, determinados organismos que podem surgir, então, nesse sedimento. Nesse caso aqui, nós temos espécies de foraminíferos. E aqui nós temos as biozonas, como vocês estão vendo. Por exemplo, este foraminífero denominado DH exótica, ele ocorre no início aqui do testemunho e não ocorre mais. Esse outro aqui ocorre no início do testemunho até mais ou menos ali a metade, né? Antes da metade. E assim vai, nós temos aqui a ocorrência, depois fala um pouco, e a ocorrência de novo, fala um pouco e ocorre novamente. Esses organismos, eles estão associados a temperaturas, a determinadas características que levam os pesquisadores a procurar por mais foraminíferos em diferentes furos de sondagem. Então, isso é a bioestratigrafia, é a ocorrência dos fósseis que vai me indicar a idade daquele sedimento, daquela rocha, no caso, sedimento não, daquela rocha, né? O outro método, então, que é a datação radiométrica, também denominado como datação absoluta. Na datação radiométrica, vários elementos podem ser utilizados. O carbono 14 é a técnica mais famosa, né? Que é quando a gente fala em datação, todo mundo se lembra do carbono 14. Porém, ela é uma técnica bastante restrita, porque necessita de restos orgânicos, e as datações vão até cerca de 40 mil anos. Então, em termos geológicos, isso é muito pouco, né? O carbono 14 é muito utilizado em trabalhos de arqueologia e não de paleontologia. Ok? Mas como que se faz, então, essa datação com diferentes elementos químicos? Alguns elementos instáveis se transformam em elementos estáveis através de decaimentos. Aqui eu tenho exemplificado dois decaimentos, então, que é uma modificação, então, de um elemento instável para um elemento mais estável. E é essa proporção aqui que eu vou identificar nas rochas para que eu estabeleça a idade dessa rocha. Por exemplo, o rubídio em cirênio, o potássio em argônio.
Então é isso que acontece na rocha. O potássio, ele decai para argônio. Durante o decaimento desses elementos em outros elementos, cada elemento pai, que é chamado esse elemento instável, leva um determinado tempo para se transformar nesse elemento filho, que é o elemento estável, ok? Essas constantes de desintegração não são afetadas por mudanças ambientais, ou seja, em qualquer lugar que eu encontrar uma rocha que contenha potássio, seja numa geleira, seja dentro do mar, o tempo é o mesmo, porque nós estamos falando de elementos químicos, ok? A taxa de decaimento é a mesma, então em qualquer lugar que eu encontrar essa rocha, se eu encontrar essa rocha no manto, no magma, no mineral, numa rocha, o tempo vai ser o mesmo. Esse tempo a gente denomina como meia-vida. O que é a meia-vida? É a taxa de decaimento radioativo, é o tempo decorrido para que metade da quantidade original de átomos instáveis se transforme em átomos estáveis. Então, o elemento pai se transformar em elemento filho. Ou seja, um elemento com 1000 átomos instáveis, decorrido o tempo de uma meia-vida, ele vai ter 500 estáveis. Então, é a metade, né? 50%, 50%. E são conhecidas várias meias-vidas de diversos elementos. E o que a gente vai verificar, então, para estabelecer a idade? É a porcentagem. Então, é feito através de técnicas específicas de extração desses elementos das rochas, e daí se faz uma porcentagem, que é a proporção entre elemento pai e elemento filho, que vai me dar a idade dos minerais e rochas. Aqui, então, por exemplo, ó, o decaimento do carbono. Na árvore viva, então, o carbono, então, que está presente em todos os organismos vivos, eu vou encontrar 100% do carbono 14. Todo elemento carbono que eu encontrar em uma árvore viva, ele vai ser do tipo elemento carbono 14. Se eu encontrar somente 50% do carbono 14 nessa amostra, que idade tem essa amostra? Vai ter uma meia-vida. A meia-vida do carbono é cerca de 5.700 anos. Então, se eu tiver 50% de carbono, indica que aquela amostra que eu tenho ali viveu há 5.700 anos atrás. Se eu encontrar 25% de carbono 14, vejam que está diminuindo, eu vou somar duas meias-vidas. Então, eu vou ter 11.400 anos, cerca de 11.400 anos na amostra que eu estou analisando. Então, a proporção de carbono 14 encontrada tanto nas rochas, aqui no caso é um organismo, que daí eu posso ter um organismo que está em processo de fossilização, um organismo que está morto, enfim, eu vou ter essa proporção que vai me dar a quantidade de anos. Esses aqui são os isótopos mais utilizados em datação radiométrica e as meias-vidas. Por exemplo, o elemento pai é o potássio, que se transforma em argônio, que é um elemento filho que é estável, tá? Para isso acontecer, então aqui 50% de potássio e 50% de argônio, eu vou ter 1,3 bilhões de anos. Então, se eu pegar uma rocha que eu identifique através de métodos específicos, existem laboratórios que fazem isso, e eu identificar 50% de potássio, que idade tem essa rocha? 1,3 bilhões de anos. Se tiver menos que 50% de potássio, então essa rocha vai ser mais recente, não é? Então, é a proporção que vai me dar a idade. Aqui são outros elementos, então, que vocês estão vendo aqui, e as meias-vidas em bilhões de anos. Ok? Vamos para o próximo tópico, então, que é a tectônica de placas. A deriva continental, ela foi uma revolução na geologia. Foi uma teoria que causou uma revolução na geologia. Ela foi postulada em 1910 por Alfred Wegener. O que ele postulou? Que os continentes pareciam se encaixar.
A partir dessa ideia, ele postulou a existência pretérita do Pangeia. Pangeia significa pão em todas as terras, ok? Então, que todas essas terras, então, estavam unidas em um passado. Contudo, quando essa teoria foi lançada em 1910, ela entrou em descrédito devido ao tempo postulado para este fenômeno, que não se tinha, então, com certeza, a idade que poderia, como que isso poderia ocorrer e o tempo que levava para esse tipo de coisa ocorrer. Os defensores da teoria provaram a existência de rochas similares nos dois lados opostos do Atlântico. Então aqui nós temos a América do Sul e a África. Nós temos os mesmos tipos de rocha ocorrendo aqui na América do Sul e na África, bem como os mesmos fósseis que ocorrem em determinadas partes da América do Sul e em determinadas partes da África, como por exemplo os mesossauros, que são répteis aquáticos, e também as glossópteres, que são plantas que ocorrem em não só na América do Sul como na África, mas também em Madagascar, na Índia e tal. Então, os defensores da teoria foram provando através de vários fatos e dados que sim, o Pangeia existiu. Aqui nós temos a distribuição de vários, então, fósseis, organismos fósseis, que corroboram para essa teoria, né? Aqui, então, por exemplo, a distribuição de sinognates, que são outros répteis, então, também, né, do Triássico. Essa distribuição, essa aqui é a distribuição da Glossópteras, ó. Então, alcançando diversos, então, continentes, que hoje são continentes separados, mas que na época estavam unidos, ok? Os mesossauros e os dinossauros também. E como que se dá essa movimentação, então, das placas tectônicas, né? Porque se nós tínhamos no passado todos os continentes unidos, agora nós temos eles separados. E como que isso ocorre? Através de um princípio físico muito comum, que são as células de convecção que ocorrem no manto. O que ocorre? Aqui nós temos, então, uma representação do manto, que é aquela camada de rocha líquida, em estado líquido, e aqui a litosfera, que é a camada de rocha sólida. No manto, o que nós temos? As altas temperaturas do interior da Terra fazem com que o material se acenda, ou seja, o material, ele sobe, e ele, quando começa a se esfriar, ele volta, formando as células de convecção, um princípio físico muito simples. Quando esse material ascendente encontra uma fissura na litosfera, ele extravasa na forma de vulcões. E isso vai, então, movimentando as placas tectônicas, que são formadas, então, pela litosfera. A litosfera, ela não é uma camada contínua, ela é como se fosse um mosaico. E nesse mosaico, nessas fissuras, então, nós temos diferentes contatos entre placas tectônicas que realizam a movimentação dessas placas. Aqui nós temos, então, uma imagem com as principais placas tectônicas que ocorrem no mundo. Aqui vamos identificar a América do Sul, aqui, ó, que está contida totalmente dentro da placa sul-americana. Aqui a África, ó, que é outro continente, contida na placa africana. E assim por diante. Então, são várias placas. Algumas placas não contêm continente, aqui como a placa de Nazca, né? Enfim. A partir disso, nós temos três tipos de limites entre placas tectônicas. O limite de falha transformante, aqui é representado, então, onde as placas, elas se deslocam horizontalmente, como se fosse raspando uma na outra. Um limite divergente, onde as placas se afastam aqui, ó, o manto ele acende, causando o movimento contrário das placas tectônicas. Aqui eu tenho uma placa e eu tenho outra. Então esse é um limite divergente. E um limite convergente, onde as placas estão em contato direto, uma indo de encontro à outra.
Nesse modelo, uma vai para baixo em subducção e a outra vai erguer montanhas. Então, como nós estamos vendo aqui, vamos ver cada tipo de limite desse. Limites divergentes. Então, aqui eu tenho organizado o manto e duas placas tectônicas. Eu vejo aqui tem a placa norte-americana e aqui a placa eurasiana. Aqui nós temos o mapa, bem no meio do Oceano Atlântico, na parte superior lá. Então, aqui os Estados Unidos, aqui África, Europa, aqui, ok? Então, nós temos aqui, ó, esse exemplo aqui, bem no meio. A placa norte-americana contém aqui, ó, um continente, tá? E a placa eurasiana aqui, um pedaço da África e da Europa aqui. E contém ainda o Oceano Atlântico, né? O que acontece? O material, então, está subindo aqui, rocha em estado líquido. Quando ele encontra uma fissura aqui na litosfera, ele vai acrescentar material aqui, na forma de uma cadeia de vulcões que nós temos aqui bem no meio do Oceano Atlântico. Isso aqui vai fazer com que essas placas se desloquem em sentido contrário. Aqui, ó, nós temos o mesmo tipo de limite, mas dentro de uma placa continental. Duas placas que têm um contato dentro do continente. Esse aqui é o leste da África, a placa africana e a subplaca somaliana. Então aqui nós também temos um contato divergente, cada uma está indo para um lado, através do manto que está ascendendo aqui em diversas fissuras aqui, ó, formando o Vale Rift do leste africano. Tá? Aqui no caso então é dentro do oceano, e aqui então são duas placas divergentes também, mas um contato dentro do continente. Aqui são exemplos então de limites divergentes, tá? Que é o Mar Vermelho, então nada mais é lá do que então um limite divergente de placas, está cada placa indo para uma direção oposta, bem como o Golfo da Califórnia também nos Estados Unidos. Esses limites divergentes, eles formam também as dorsais oceânicas, ou montanhas submarinas. Aqui eu tenho essas dorsais bem exemplificadas, ó. A Mesoatlântica, a do Sudeste Indiano aqui, ó, e a do Leste Pacífico, tá? Então, tudo causado por limites divergentes. Os limites convergentes, então, são placas que estão em choque na mesma direção. Quando eu tenho aqui, no caso, uma placa que ela não contém continente, né, a placa do Pacífico, e a placa, eu acho que essa aqui é eurasiana também, em limite convergente, o que acontece? Uma placa entra em subducção, ela vai entrar de novo para o manto e essa rocha da litosfera que está em estado sólido vai entrar novamente para o manto e ficar em estado pastoso, né? Vai sofrer alta pressão e temperatura e vai ficar pastosa. A outra placa vai soerguer aqui, no caso, um arco de ilhas. Isso aqui é justamente o Japão. Então, aqui está exemplificado, aqui eu tenho a Ásia, a Austrália, e eu tenho um limite convergente entre placas. Uma placa oceânica e uma placa, então, que forma um arco de ilhas. Por isso, o grande movimento tectônico no Japão. Quando eu tenho uma placa oceânica aqui, ó, que é a placa de Nazca, olha aqui, ó, nós estamos no oeste da América do Sul, né, então aqui é o Chile. A placa de Nazca, que é oceânica, em contato convergente com a placa sul-americana, mesma coisa, a placa de Nazca está entrando em subducção, e aqui eu tenho a formação da Cordilheira dos Andes. E nesse outro caso eu tenho duas placas continentais, que é a placa indo-australiana com a placa eurasiana, formando uma entrando também em subducção, altas montanhas, que no caso é a Cordilheira do Himalaia, ok? Que está aqui, ó, a Índia
e a Ásia. Então, nos limites convergentes eu tenho 3 tipos, né? Duas placas oceânicas que formam um arco de ilhas, uma placa oceânica com uma placa continental, formando montanhas também aqui, e 2 placas continentais, que também formam extensa cadeia de montanhas, como é o caso aqui do Tibete, então, Índia com o resto da Ásia. Aqui, então, eu tenho exemplos que eu já mostrei, né? O Japão, então, é formado por um limite convergente de placas tectônicas, por isso a grande movimentação tectônica que nós temos no Japão. Aqui é essa placa continental com a oceânica. E 2 placas continentais, aqui é uma vista de satélite, então, mostrando a cordilheira do Himalaia. E o último limite, que é o limite das falhas transformantes, que são chamados os limites conservativos. Então, aqui eu tenho o oeste dos Estados Unidos, tá? A cidade de Los Angeles, tá aqui, ó. O México tá aqui para baixo, então aqui os Estados Unidos, tá? E aqui a cidade de São Francisco. Ok? Aqui é o Pacífico, Oceano Pacífico. Então, vejam que a cidade de São Francisco está em cima dessa falha geológica, que resulta em uma falha transformante, ou seja, as 2 placas aqui, uma está indo no sentido e a outra está se movimentando em outro sentido, elas estão como se fossem raspando uma na outra. Então, por isso também a grande quantidade de terremotos que ocorrem na cidade de São Francisco e também em Los Angeles. E aqui são 2 imagens, então, da falha de San Andrés, que é essa falha aqui, que é justamente essa falha transformante. Ok? Então, justamente, então, nesses limites de placas tectônicas é que nós temos as principais áreas de terremotos, ok? Que coincidem, então, com esses limites. Ó, aqui, então, eu tenho a América, o Brasil aqui, a América do Sul aqui, então essas partes vermelhas aqui, que são limites da placa, aqui nós temos o Círculo de Fogo do Pacífico, e essas áreas vermelhas são as áreas que são marcadas por terremotos, então, coincidindo, então, com os limites de placas tectônicas, que tem grande movimentação tectônica. Bem como os vulcões, né? Aqui é o Círculo de Fogo do Pacífico novamente, então é uma área que ocorrem muitos vulcões, devido justamente a essa questão do contato entre placas tectônicas. A partir, então, de toda essa ideia de movimentação, nós temos várias reconstituições da geografia do planeta Terra no passado. Por exemplo, aqui nós começamos, então, com a fragmentação do Pangeia. Então, o Pangeia existiu durante muito tempo. No Triássico inferior, a cerca de 237 milhões de anos atrás, nós estávamos, então, na configuração do Pangeia. As terras do sul do Pangeia eram chamadas de Gondwana. Então, nós temos essa configuração continental. Passando mais à frente no tempo, no Jurássico inferior, a cerca de 195 milhões de anos, vejam que nós temos outra configuração, tá? A parte norte aqui do Pangeia está se fragmentando, né? E o Gondwana ainda continua aqui, então, as terras do sul, né? No Jurássico superior, passando mais para frente ainda no tempo, a cerca de 152 milhões de anos atrás, nós também temos aqui a configuração completamente diferente, né? O Gondwana, que são as terras do sul formadas pela América do Sul, África, um pedaço da Arábia, Índia, Antártica, Austrália, ele se separa, então, das partes superiores, que nós chamávamos de Laurásia. Mais para frente no tempo ainda, cada vez mais parecido com o nosso mapa atual, no Cretáceo superior, há cerca de 94 milhões de anos atrás, nós temos aqui a configuração também. Ainda não temos a América Central, está toda debaixo d'água ainda, mas então está se configurando para o que nós temos parecido com hoje em dia, né? No Eoceno médio, há cerca de 50 milhões de anos atrás, né? Também aqui outra configuração. Subindo no tempo, no Mioceno médio também, há 14 milhões de anos atrás, nós temos o surgimento da América Central, aqui já está aparecendo, e é isso. Vamos para o quarto tópico, que é minerais e rochas. Há cerca de 4.000 minerais conhecidos, ok? Aqui nós temos apresentados alguns deles: diamante,
o quartzo, o rubi, o talco, o silício, a apatita, a grafite e o cobre. Os minerais duráveis, belos e raros são designados gemas. Que nós temos então algumas gemas, né? Que antes nós denominávamos como pedras preciosas, então hoje nós denominamos gemas. O que é importante então saber sobre os minerais? Os minerais são constituídos de elementos químicos. Os minerais são constituintes básicos das rochas, e as rochas vão constituir a litosfera. Ou seja, a litosfera é constituída por rochas, as rochas são constituídas por minerais, e os minerais são constituídos por elementos químicos. Aqui tem uma tabelinha que eu achei bem diferente, então, com todos esses elementos químicos aqui, que a gente conhece. Qual é a definição do mineral? O mineral ele deve ser sólido, deve ser inorgânico, natural, com estrutura interna organizada na forma de cristal e composição química definida. Dentro dessa definição, nós temos aqui algumas questões que não são consideradas como minerais. Por exemplo, os diamantes sintéticos. Por que não é mineral? Porque ele não é natural, né? Ele é fabricado pelos seres humanos. A água, tradicionalmente, ela não é um mineral, porque ela não é sólida, bem como o gelo, que é um estado da água. O osso, os ossos, né? Não é considerado um mineral, porque ele é orgânico. O aço é uma liga, então também não é considerado mineral, é uma liga sintética. E o petróleo também não é tradicionalmente considerado mineral, porque ele não é sólido. Então vocês vão me perguntar, e o mercúrio? O mercúrio é a exceção, né? Então considerado um mineral. Quando a gente fala que os minerais possuem um sistema cristalino, é a célula básica do mineral, ou seja, como que os elementos químicos que compõem esse mineral, eles se colocam espacialmente para formar esse mineral. Então aqui eu tenho algumas diferentes combinações que formam diferentes sistemas cristalinos que vão formar os minerais. Por exemplo, o sistema cúbico. No sistema cúbico, eu tenho diferentes elementos que se dispõem dessa maneira aqui, ó. Aqui tem cada elemento aqui que vai compor diferentes minerais. Então, todo mineral ele vai ter uma estrutura cristalina definida, que pode seguir esses modelos que aqui estão. Ou seja, é a forma como os elementos químicos estão dispostos espacialmente. Aqui, então, eu tenho alguns minerais, alguns exemplos de minerais e os seus hábitos cristalinos. Por exemplo, esse que eu falei, o cúbico, ó, a pirita, que é também chamada de ouro de tolo, ela tem um sistema cristalino cúbico, ou seja, os diferentes elementos químicos que compõem a pirita, eles se dispõem de forma cúbica. E isso acaba refletindo no hábito do mineral, ou seja, quando eu pego o mineral na minha mão, o sistema cristalino ele vai estar refletido nesse mineral. Por exemplo, o berilo, então, ó, que contém também um sistema hexagonal, o monoclínico, um sistema monoclínico, que aqui eu tenho o exemplo da gipsita, e assim por diante. Aqui o feldespato também, ok? E quando se formam os minerais? Eu tenho três situações de formação de minerais aqui. Quando diminui a temperatura, aqui eu tenho o exemplo da água, né, enfim, mas que não é um bom exemplo, visto que a água não é mineral, mas a água abaixo de 0 graus forma os cristais já, né? O magma, que é rocha líquida, abaixo de 1000 graus, então quando começa a diminuir a temperatura do magma, eu já vou ter a formação de minerais. No caso, os primeiros minerais a se formarem no magma esfriando é a olivina e o feldespato. Bem como outra situação é os líquidos de uma solução que evaporam.
Por exemplo, sal na água, né? Então evapora a água e eu vou ter a formação de minerais. Ou então, em um aumento de pressão. Isso lá nas profundezas, então, da Terra, quando tem um aumento de pressão, eu também tenho a formação de minerais. Então, aqui eu trouxe 3 casos de quando se formam os minerais. E os minerais, eles são definidos pelos ânions, tá? Que são os íons carregados negativamente. E são classificados em classes, né? Por exemplo, os elementos nativos, que é o cobre, metálico, por exemplo, a prata, o ouro, óxidos e hidróxidos, então os óxidos com o ânion oxigênio, e os hidróxidos, que é o OH, né, que é o íon hidroxila. Então eu vou ter, então, aqui, por exemplo, a hematita, que é um mineral composto por ferro e oxigênio, então ela é um óxido, porque ela contém esse oxigênio aqui. E a brucita, que é o hidróxido, que contém o íon hidroxila. E assim por diante. Os aletos, o NaCl, a calcita, a anidrito, tá? Então, são classificados de acordo com seus ânions. Aqui eu trouxe alguns dos minerais, então, para a gente identificar aqui. Por exemplo, os silicatos, né, que aqui nós temos a olivina, as piroxenas, as anfíbolas, os feldspatos, mica, quartzo. Então são todos minerais que possuem o íon oxigênio. Os carbonatos, então calcário é um carbonato, né? Aqui mais alguns minerais, os óxidos, ó, então aqui eu tenho uma hematita, vocês provavelmente conheçam. Opa. Sulfetos, então aqui o ouro de tolo, a perita é um sulfeto. E os sulfatos, no caso aqui a gipsita, que é o mais comum dos sulfatos. Rochas. A rocha é um material natural formado pela associação de minerais que, por diferentes processos geológicos, acabam ficando intimamente unidos. Pode ser pela associação de minerais ou ainda pode ser por um mineral somente, ok? Aqui eu tenho um exemplo do granito. O granito é uma rocha que está presente muito na construção civil, né? Em várias casas, então nós temos pias com granito, enfim. O granito é uma rocha que é composta por um agregado de minerais. No caso desse granito aqui, ó, nós temos o mineral feldspato, o mineral plagioclásio, a biotita e o quartzo que compõem esse granito. Outra rocha, né, que nós temos é o mármore branco, por exemplo, que também é utilizado em construção civil. O mármore branco é uma rocha composta somente por um mineral, que é a calcita. Nós temos rochas compostas por um material não mineral, que daí aqui eu trouxe o exemplo da obsidiana, que é um vidro formado quando a lava esfria rapidamente, fluindo sobre a água, tá? Então ela não tem uma estrutura interna bem organizada, tá? Então ela é uma rocha, mas é formada por um material não mineral. Bem como a pedra pumice, ou pumice, que é aquela rocha que a gente utiliza para raspagem dos pés, por exemplo. É uma rocha vulcânica também, que é formada quando gases e lava formam um colóide que por arrefecimento solidifica sob a forma de uma rocha esponjosa. Então essas aqui são rochas formadas por material que não é mineral. Não é mineral porque não contém uma estrutura cristalina definida. Então não entra na classificação do mineral, mas são rochas. Quando a gente fala em rochas, então a gente tem 3 tipos principais de rochas, que são formados por diferentes processos e formam então diferentes tipos de rocha, né? Aqui nós temos então, por exemplo, as rochas ígneas, as sedimentares e as metamórficas. Rocha ígnea é formado na fusão de rochas da crosta quente e profunda e no manto superior. Aqui então eu tenho uma representação.
o manto superior, né? Essa camada de rocha líquida e a litosfera. Quando o magma acende e encontra, então, aqui fissuras na litosfera, né? Aqui nós temos a representação do vulcão. Nós temos a formação de rocha ígnea, que é a solidificação do magma. Seja aqui nas partes internas da litosfera, quando ele não extravasa para fora, ou seja, então, quando extravasa esse magma, ok? O processo formador da rocha ígnea é a solidificação do magma ou lava. Como exemplo, nós temos o granito. O granito, então, que eu acabei de falar, é uma rocha ígnea, formada justamente, então, na solidificação do magma aqui. Outro tipo de rocha é sedimentar, que é formada através do intemperismo e erosão das rochas expostas na superfície. Então, essas rochas que já estão expostas através do intemperismo e erosão, que é causado por ventos, pela água, pelo gelo, que vai quebrando essas rochas e transportando, eu vou ter a formação da rocha sedimentar. E como que ela é formada? Esses sedimentos, então, a areia é um exemplo de sedimento, é depositado em determinados locais, várias camadas vão se sobrepondo, causando o soterramento dessas camadas e a posterior litificação, que é o processo de formação de rocha propriamente dita. Como exemplo, aqui eu tenho o arenito acamado. E as rochas metamórficas são rochas sob altas temperaturas e pressões nas profundezas da crosta e no manto superior. Então, as rochas metamórficas são qualquer rocha, pode ser uma sedimentar, uma ígnea ou uma própria metamórfica, que vai acabar sendo soterrada, empurrada, e daí ela vai começar a sofrer com pressão e temperatura e ela vai se transformar. A própria palavra já está dizendo, é metamórfica. E o processo formador da rocha metamórfica é a recristalização em estado sólido ainda. A rocha ela não passa ao estado pastoso ou líquido, ela continua sólida e daí ela vai se transformar em uma rocha metamórfica, como se ela modificasse os seus minerais através de altas pressões e temperaturas. Um exemplo é a gneiss. As rochas ígneas. Vamos mostrar aqui então cada uma, né? Que eu já falei aqui genericamente sobre as três. Aqui então tem um processo de formação de rocha ígnea. No caso aqui eu tenho vejam que é um contato entre placas do tipo convergente, duas placas tectônicas aqui. O manto então vai subir, o magma está subindo. Muitas vezes o magma ele fica intrudido na rocha, através de uma intrusão aqui. A rocha, o magma ele não chega a sair para fora. Isso eu chamo de intrusão. Ou então, esse magma consegue subir e alcançar a superfície e eu vou formar rocha ígnea extrusiva. Um exemplo de rocha ígnea extrusiva, ou seja, quando o magma alcança então a superfície, é o basalto, também muito utilizado na construção civil. E um exemplo de rocha ígnea intrusiva é o granito, que a gente já comentou a respeito. Outro tipo de rocha, então as rochas sedimentares, vamos lá para o processo formador. Então aqui eu tenho rochas ígneas que são expostas aqui na forma de montanhas, como a gente está vendo representado aqui. Essas montanhas estão sujeitas às forças do clima, né? Chuva, vento, e isso vai então causando a quebra dessas rochas. Então essas rochas ígneas originais vão sendo quebradas, se transformando em sedimentos, e entrando aqui, está exemplificado um rio, por exemplo, são transportados pela erosão dentro dos rios, e acabam se depositando em lagos, em deltas, nos mares, nos próprios rios. Então, é esse sedimento depositado que, posteriormente, através do processo de deposição e litificação, vai se transformar, então, em uma rocha sedimentar. Aqui eu tenho um exemplo, então, de uma rocha sedimentar, então, formado aqui um arenito, né? Aqui eu tenho outro exemplo de rocha sedimentar,
que aqui está cheio de organismos marinhos, então, porque as rochas sedimentares contêm muitos, podem conter também muitos organismos, né, que depois se transformam em fósseis, então, no caso. E as rochas metamórficas, como eu já falei, né, então aqui no caso é quando as rochas que já estão aqui, então, na litosfera, elas começam a ser soterradas, então aumenta-se a pressão e a temperatura, não chegando ao estado pastoso das rochas, mas em altas pressões e temperaturas, o que acaba modificando os minerais dessas rochas. Então aqui eu tenho vários exemplos, então, de rochas metamórficas, tá? Xisto azul, mica-xisto, enfim. E onde as rochas são encontradas? Em afloramentos. Aqui eu tenho, então, exemplificando um afloramento de rocha com diferentes tipos de rochas que representam diferentes ambientes do passado. E aqui eu tenho o solo, tá? É diferente o solo da rocha. O solo vai ter matéria orgânica, rocha alterada, enfim, é bastante diferente. E esse aqui é o ciclo das rochas que vocês vão encontrar no livro que eu vou passar agora no final dessa apresentação, que é o ciclo que as rochas percorrem para a sua formação, né? Ou seja, aqui nós temos a rocha ígnea, que através de intemperismo, erosão, forma sedimentos. Esses sedimentos que vão ser soterrados vão acabar formando as rochas sedimentares. Essa rocha sedimentar, se ela continuar sendo cada vez mais soterrada, ela vai ter um aumento de pressão e temperatura, podendo ser uma rocha metamórfica. Essa rocha, se ela continuar ainda sendo empurrada, então, para o manto, ela começa todo o processo novamente. Vocês podem pegar, então, esse ciclo e estudá-lo muito bem no livro que eu vou passar logo a seguir. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido captar alguma coisa. Eu estou à disposição através do meu e-mail também, que eu estou colocando aqui, através do meu contato. As imagens que eu usei nessa apresentação são de diversos sites encontrados no Google e também desse livro aqui, ó, que é o Para Entender a Terra, tá? Que é o livro que eu mais utilizo nas aulas de geologia. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa, então, dessa aula. Tchau.